Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos conversar sobre uma peça de Shakespeare. Olha ele de volta aqui no canal do Ano Literário. Eu queria trazer para vocês as peças que nós lemos no ano anterior, no ano 1 do Ano Literário, e que eu não trouxe aqui para o canal. O nosso canal iniciou em agosto de 2024, já no segundo semestre, e todas as peças que nós estudamos no primeiro semestre não foram trazidas aqui para o canal. Então eu pensei, por que não, pouco a pouco, ir trazendo essas peças aqui para nós discutirmos mais ou menos o que foi discutido de forma mais aprofundada lá no Ano Literário, ano 1. Se você não conhece meu projeto, vou deixar aqui o link. O primeiro link aqui na descrição vai ser a respeito do Ano Literário. Nós estamos no ano 2, conversando, estudando e conhecendo muito mais sobre a literatura vitoriana. Inclusive, a gente está com vagas abertas para a turma de outono, em que vamos ler Jane Eyre e Cranford, de Elizabeth Gaskell. Então, eu espero vocês. E hoje nós vamos falar, então, sobre esse classicaço da literatura, que é Romeu e Julieta. Eu tô aqui com essa edição do Clube de Literatura Clássica. Na verdade, esse livro chegou para mim depois da leitura de Romeu e Julieta. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês um exemplar único dele, mas na verdade, a minha leitura, os meus estudos todos foram por este box aqui da Nova Fronteira, com tradução da Bárbara Eliodora, que inclusive me acompanhou durante todo o ano 1 do Ano Literário. Então vamos conversar sobre essa história que todo mundo conhece, todo mundo sabe o final, todo mundo já ouviu falar, já viu alguma adaptação, porque tem muitas no cinema, muitas referências a Romeu e Julieta, tem o doce de queijo com goiaba também, que é Romeu e Julieta. Então a gente tem aqui várias referências a essa história clássica, que foi escrita provavelmente entre 1596 e 1597. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês a minha análise de Macbeth, que foi a primeira peça de Shakespeare que eu trouxe aqui para o canal, e que também tem ali no começo uma pequena biografia de Shakespeare, e isso explica porque as datas aí são um pouco controversas, tá? Então a gente não tem nada muito certo a respeito da história, da biografia de Shakespeare, ou mesmo das datas das produções de suas peças. A gente só tem, graças a Deus, os textos e alguns documentos que nos dão conta de alguns fatos da vida do escritor, tá? Então, a gente tem essa peça que, na verdade, e isso era uma característica muito marcante de Shakespeare, foi inspirada em outra história. Na verdade, Romeu e Julieta é uma história italiana, essa história italiana que foi incorporada ao inglês por um poeta chamado Arthur Brooke, que lançou um poema bem famoso, né, que se popularizou na Inglaterra em 1562. Só que esse poema, ele não era assim muito interessante, até porque ele vai dar um tom muito moralizante para a história. E aí a gente tem um Shakespeare pegando essa história e dando mais peso para ela, aprofundando seus dilemas e a sua história. O poema do Brooke vai dar conta desse casal, muito jovem, que eram de famílias rivais, em Verona, na Itália, né, que é uma cidade que fica ali no nordeste da Itália, mais ou menos, noroeste por ali. E então eles se apaixonam e o seu desfecho é trágico. Mas o que é interessante a respeito do poema do Brooke é que ele vai, como eu disse para vocês, ter esse tom moralizante e vai servir como uma lição de moral que diz mais ou menos assim: jovens, obedeçam seus pais, né? Não façam aquilo que seus pais não querem. Olha só o que dá desobedecer os pais. O que a nossa tradutora aqui, no texto de introdução a Romeu e Julieta, vai chamar de um poema medíocre. E o que é mais interessante a respeito de Romeu e Julieta é a discussão a respeito se isso é uma história de amor ou não. O que é, assim, até engraçado de a gente comentar, porque talvez Romeu e Julieta seja conhecida como a maior história de amor de todos os tempos, ou a mais conhecida, ou a mais falada, e etc. Mas o que leva a gente a conversar sobre isso são vários pontos, e pontos muito importantes para o entendimento da narrativa de Romeu e Julieta, que nos leva a pensar se isso é realmente uma história de amor ou não. E eu acho
que essa pergunta, ela é uma pergunta que não é respondida por Shakespeare muito sabiamente, para que a gente fique meditando a respeito disso depois da leitura dessa história, que, né, mais uma vez eu queria dizer, cresce muito na releitura. Eu acho que eu já li essa história umas 4 vezes. Ela não é uma peça longa, ela é uma peça em 5 atos. A gente tem aqui uma estrutura bem típica da tragédia clássica, né, ditada por Aristóteles, que é um enredo que se passa em pouco tempo, com um núcleo de personagens muito reduzidos, num lugar só. A gente não tem muito a difusão dessa história para outros lugares. O máximo para onde essa história anda é para Mantua, né, quando Romeu é exilado. Então, é interessante porque, de acordo com a tragédia clássica, a gente tem aqui uma história que tem como grande antagonista o destino. A gente não tem aqui um grande vilão ou uma pessoa que se volta contra os nossos protagonistas. Shakespeare vai escrever excelentes vilões. Acho que Shakespeare nos deu o maior vilão de todos os tempos, que é o Iago do Otelo, outra peça que eu vou trazer aqui ainda. Mas o que é mais fascinante em Romeu e Julieta é observar que não existe esse personagem antagonista. O que a gente vai ter são uma série de incidentes infelizes, de fatalidades, e a gente tem que essa tragédia é uma tragédia anunciada e prevista ou sentida pelos personagens. Mas eu não vou me adiantar ainda, eu quero que vocês vejam tudo isso comigo ao longo do próprio texto. Então, essa história vai começar com um soneto que eu acho lindo, e a gente tem aqui um coro. Eu acho que eu não li todas as peças de Shakespeare, então eu não vou afirmar aqui com 100% de precisão, mas eu acho que talvez Romeu e Julieta seja uma das poucas peças shakespearianas que tenham um coro. E o que é interessante é que esse coro aparece apenas 2 vezes e nunca mais. Então, assim, esse coro entra nos dando um soneto, 14 versos rimadinhos. Shakespeare lia muito Petrarca, que era um poeta italiano que popularizou o soneto. O modelo do soneto petrarquiano é o que nós vamos chamar de soneto italiano, e o modelo do soneto inglês é o que foi escrito por Shakespeare, que tem também a mesma quantidade de versos, 14 versos, também segue um padrão de rima, só que a distribuição das estrofes é um pouco diferente do soneto italiano, tá? Então, a gente tem esse soneto de abertura. O que é interessante a respeito também aqui da data da produção dessa peça é que a gente tem uma peça de início de carreira de Shakespeare. Então, Romeu e Julieta é a primeira peça trágica, de fato, por isso que ela segue tão bem os padrões da tragédia clássica, porque depois ele vai variar bastante, né, nas suas tragédias, vai assumir mais autonomia depois de um tempo, mas a gente tem aqui uma peça do início da carreira de Shakespeare que a gente pode dizer que não é das melhores peças de Shakespeare. Calma, para quem gosta dessa história, para quem tem um grande apreço por Romeu e Julieta, eu não estou dizendo que ela não é uma boa peça. Eu acho que, inclusive, Romeu e Julieta é a peça que nos entrega os textos mais bonitos de Shakespeare. Shakespeare tem versos belíssimos, mas eu acho que ele concentra a maioria deles aqui, Romeu e Julieta. Tem cenas aqui memoráveis, lindíssimas, assim, impressionantes. Mas, como eu disse, por ser uma peça de uma época ainda não madura de Shakespeare, alguns desenvolvimentos aqui ali nos deixam aí um pouco, assim, né, cabreiros. E o que é interessante também é o fato de nós termos personagens aqui que já nos anunciam, né, já nos dão um prenúncio daquilo que vai vir aí pela frente nas peças de Shakespeare, tá? Então, eu estava falando sobre o soneto de abertura dessa peça. A gente tem aqui esse coro entrando, nos falando o que é que vai acontecer, né? Olha, vai começar essa peça, essa história que vocês vão ver agora nas próximas horas, vai nos dar conta desse casal que nasce com uma estrela, ou seja, é um casal que tem na sua marca a sina da infelicidade. Então,
Vejam aí o destino já aparecendo, né? O destino deles, é uma fatalidade, né? Era assim que tinha que ser e acabou. Então a gente vai ter logo na primeira cena o que a gente pode chamar de guerra civil em Verona. A gente tem essas duas famílias, Capuleto e Montecchio, que são inimigas há gerações e gerações e gerações. Nem eles mesmos, aqui do presente da peça, sabem por que eles brigam. E o que é interessante é que essa briga ela vai se dar principalmente entre os Montecchios e Capuletos jovens, entre seus servos, porque os velhos, os patriarcas da família, no caso o pai de Romeu e Julieta, não não estou mais nem aí para essa guerra, é uma coisa, né, que não afeta a vida deles, mas os seus filhos, os seus primos, os seus sobrinhos, os seus associados, servos, etc., continuam essa briga e a gente vai ter aqui, então, um confronto de rua, uma briga de rua feia entre Capuletos e Montecchios, que leva o príncipe de Verona, e a gente tem aí nessa época uma Itália dividida, então tinha principado, tinha ducado, tinha condado, então os títulos dos governantes de cada lugar vai variar bastante. Então, a gente tem o príncipe de Verona chegando para controlar esta briga e dizendo o seguinte: a próxima vez que houver uma briga entre Capuleto e Montecchio nesta cidade, terminará com pena de morte. Fim. Acabou. E aí eles, né, recuam um pouco assustados dessa sentença que o príncipe deu, e a gente vai então conhecer o nosso protagonista, nosso primeiro protagonista, que é Romeu Montecchio. Nosso Romeu Montecchio, gente, é um personagem, assim, interessante. Eu tenho um pouco, isso aqui é pessoal meu, eu tenho um pouco de raivinha, um rançozinho de Romeu, porque o Romeu, ele é um típico adolescente, aqueles rapazinhos emocionados demais, apaixonados demais, que falam mais do que agem, ou que são volúveis e inconstantes demais, e é isso que a gente tem aqui em Romeu. Romeu aparece na primeira cena vindo dos bosques de Verona, porque está sofrendo, porque sua amada Rosalina, olha só o nome da moça, não é Julieta, tá? Rosalina, a sua amada, não quer saber dele, ela é um amor não correspondido. Dá-se a entender aqui, mais ou menos, que a Rosalina tinha feito um voto de castidade, ia se consagrar à igreja, alguma coisa assim, e o Romeu tá aqui, né, triste, melancólico, né, querendo que a vida dele acabasse, porque seu amor não lhe é correspondido. E aí um dos seus amigos, na verdade primo de Romeu, Benvolio, disse assim: cara, olha, sai dessa, né? Olha para o lado, tem tanta menina aqui, tem tanta jovem bonita, né? Vamos, né, esparecer um pouco, você não pode ficar aí preso nessa dor de cotovelo eterna. E o Romeu, não, porque Rosalina, Rosalina, Rosalina. E aí passa um servo, Capuleto, por eles, e ele tinha sido chamado pelo seu patrão para entregar os convites de uma festa que haveria dali a alguns dias. E o servo não sabia ler, ele não sabia para quem era que ele tinha que entregar os convites, e aí ele pede ajuda a quem? A Benvolio Romeu, e aí ele lê os nomes para o servo, e entre os nomes lá listados está o de Rosalina. Olha só, então o Romeu disse assim, bom, uma chance para ver a minha amada, então eu vou para essa festa. E o Benvolio, olha, né, é um Capuleto, você não pode fazer isso e tal. E aí ele, não, né, nós vamos, e acabou. Tá, corta a cena e a gente vai se apresentar, então, a Julieta. A gente vai conhecer Julieta aqui com as duas presenças femininas que haviam na vida dela, que eram a mãe e a ama. Essa ama, que era uma ama de leite, que babá de Julieta, aquela que tá ali o tempo todo com ela, o tempo todo aquela ama de companhia mesmo, que é uma mulher do povo, uma mulher super engraçada, uma mulher que às vezes até passa do limite aí. A gente tem, mesmo sendo uma tragédia, né, como eu disse para vocês, clássica, a gente tem vários momentos de alívio cômico nessa peça, inclusive até um pouquinho assim, passando do limite, indo para palavras de baixo calão e tal. É importante a gente ressaltar que o teatro elizabetano, na época de Shakespeare,
ele era um teatro para o entretenimento do grande público. Eles pagavam um centavo para entrar no teatro, tinha lá aquela multidão que ficava em torno do palco, que era um palco baixinho, 1 metro e pouco, 1,10 m talvez, e as pessoas elas ficavam muito próximas do palco. Então, havia essa interação, as pessoas conversavam, discutiam, riam, gritavam. Então, era um entretenimento popular. Quem pagava mais caro ia então para as galerias, né? A gente tem o atual Teatro Globe lá em Londres, que é uma reprodução fiel do teatro que foi construído pelo Shakespeare e seus sócios lá no século XVI, que nos dão então a aparência de como era esse teatro naquela época. É um teatro bastante grande, com chão de terra e as galerias altas, para quem pagasse mais caro ficava sentado lá em cima. Então, havia de ter esses momentos de comédia, de coisas que as pessoas se identificassem, que falassem, que entendessem, que correspondessem, para que houvesse ainda mais satisfação para que as pessoas continuassem vindo ao teatro. Então, é interessante ver aqui, né, como Shakespeare coloca isso já é muito forte aqui nas suas peças. A gente vai continuar vendo isso em outras e outras histórias shakespearianas, tá? Então, a gente conhece Julieta, essa menina muito jovem, filha única, não falei, mas Romeu também é filho único. Ela, muito jovem mesmo, aqui no texto a gente sabe que ela ainda vai completar 14 anos. Está sendo apresentada pela mãe, a possibilidade de um casamento com um jovem, não tão jovem assim, da cidade, chamado Paris. E aí ela fica um pouco assustada. Quando Paris aborda o seu Capuleto a respeito desse casamento, o pai diz assim, mas a minha filha é muito jovem ainda. E o argumento que se dá, tanto pela mãe como pelo Paris, é que era normal que as meninas se casassem tão cedo. A própria senhora Capuleto que se casou mais ou menos nessa idade. Então, quando a mãe vai abordar a Julieta a respeito do casamento, ela fica assim, casar, mas assim, eu sou tão ainda nem saí das fraldas praticamente. E é interessante que a gente tem aqui uma Julieta muito madura, muito séria, com um entendimento muito avançado das coisas. E ela, quando ela fala de amor, ela diz que é algo que ela nem tinha ousado sonhar. E aí a história fica aí, né, pairando. A mãe diz assim, olha, a gente vai ter o baile, né, o baile lá Capuleto, que eu falei para vocês, a gente vai ter o baile, observe ele, dance com ele, veja quem ele é bom que você teça suas próprias opiniões a respeito deste pretendente. Então, tá, né, obedeceu a mãe, e aí juntou-se nessa mesma festa Romeu e Julieta. Antes que a gente chegue no baile, que é um baile de máscaras, né? É interessante a gente observar isso, até porque o grupo Montecchio que está indo ali para essa festa, né? A gente tem Romeu, a gente tem o Benvolio, que é um Montecchio, a gente tem o Mercutio, que não é Montecchio, ele é primo, inclusive, do príncipe, mas era amigo dos Montecchio, então ele estava ali associado aos Montecchio. Então a gente tem esse grupo indo disfarçado, tem outros com ele, eles não são só esses 3, tem outros. Nesse momento, que antes de entrar na Casa Capuleto, o Romeu para e ele faz uma reflexão que talvez seja o primeiro ponto dessa peça que vai nos anunciar, não é o primeiro exatamente porque a gente teve aquele soneto, né? Mas eu digo assim, existe aqui um sentimento, acho que talvez a palavra seja essa, existe aqui um sentimento que nos anuncia o que vem por aí. É quando o Romeu fala o seguinte, a minha mente teme algo que, ainda preso nas estrelas, vá começar um dia malfadado, com a festa desta noite, e ver vencido o termo desta vida miserável, com a pena vil da morte inesperada. Olha só, ele está dizendo o seguinte, a minha mente está sentindo que algo que vai acontecer agora, nessa noite, nessa festa, vai ser o meu fim. Estou sentindo todo aquele pressentimento, mas aí a gente tem, talvez, a frase mais interessante dessa parte aqui, e que vai nos dizer muito a respeito dessa história, é o seguinte, que aquele que me guia em meu percurso me oriente agora. Então ele vai dizer o seguinte, olha só,
Se esse é o meu destino, e olha aqui o destino aparecendo mais uma vez. Se este é o meu destino, então não tem como fugir dele. Então, aquele que me guia agora, que me oriente, se esse meu percurso me oriente agora, porque eu sei que não tem como fugir disso. É interessante porque a tragédia grega, ela também nos dava esse mesmo sentimento aqui que o Romeu está sentindo. Era assim, existia um oráculo a respeito daquele personagem e ele não podia fugir disso. Aquilo ali era aquilo ali, pronto. Ele podia fugir para outros lugares, ele podia tentar novos destinos, sair por outros caminhos, mas aquele destino que estava reservado para ele iria se cumprir e acabou. Então não tem como fugir disso. Então, se não tem como fugir disso, Romeu fala que é aquele que me guia em meu percurso me oriente agora. Então, qual é o caminho a ser traçado? Vamos. Né? Então, a gente tem que esse Romeu, sentindo isso, consciente ou não, né? Pedindo então ajuda àquele que me guia, que a gente vai dar um nome para ele daqui a pouco, né? O que vai acontecer nessa festa é que Romeu vai ver Julieta e a gente tem aí um amor à primeira vista. Romeu volúvel, inconstante, já falei pra vocês, né? Ele vai dizer o seguinte: quem é aquela, né? Quem é aquela moça que enfeita a mão daquele cavaleiro lá, a Julieta lá dançando, né, na festa? E aí um dos criados vai dizer assim: olha, eu não sei quem é. E ele vai dizer para nós, leitores: é ela que ensina as tochas a brilhar, ou seja, ela, né, assim, a lua fica com inveja de Julieta, de tanto que ela brilha. E aí ele diz assim, eu tô rindo, gente, porque eu acho que o Romeu, ele é um palhaço, na verdade. Ele vai dizer assim, já amei antes, então Rosalina? Quem era Rosalina, né? Tchau, Rosalina. A diferença é que a gente tem aqui um Romeu que vai ser agora correspondido por Julieta. Quando Julieta o vê, é que eles vão, então, trocar olhares, trocar afetos, né? Vão trocar aí beijos e vão trocar toques de mão. O que é mais interessante, que a gente também vai ser apresentado aqui. Na verdade, a gente é apresentado um pouco antes, mas aqui a gente vai ver um pouco da personalidade de um dos primos de Julieta, chamado Teobaldo, que é um cara bem esquentadinho. E o Teobaldo reconhece o Romeu pela voz do Romeu. Ele vai lá no tio Capuleto dele e diz assim, olha, tem um Montecchio aqui. E o tio Capuleto dele diz assim, cara, deixa quieto, olha, que foi que o príncipe falou, é pena de morte, eu não quero me comprometer com briga de ninguém, o menino tá se comportando bem, ele é um bom rapaz, deixa. Ele tá se divertindo, ele não tá ofendendo ninguém, ele não tá arranjando briga, quem tá arranjando briga é você, e quem manda nessa casa sou eu. Então tem o Baldo engole aquela raiva que ele tava ali de Romeu. Ele disse, você não me paga, Romeu, fica ali, né, essa raiva no ar. E aí, então, os dois, como eu disse pra vocês, Romeu e Julieta trocam esses afetos e no final do baile ali, quando eles são quase descobertos e estão indo embora, eles então sabem quem é, eles descobrem a identidade um do outro. E Julieta fica muito arrasada, assim como Romeu, só que ele não desiste dela, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais bonitas que o Romeu faz nessa peça. Ele não desiste dela, ele não deixa com que esse impedimento seja capaz de ir contra aquele sentimento que ele estava ali, que estava nascendo ali dentro dele. Ele foge dos amigos. O que é interessante é que nessa história toda, que se passa num espaço muito curto de tempo, os amigos do Romeu, nem Benvolio, nem Mercúcio, sabem que Romeu e Julieta se amam. Ele não confessa para os amigos que está apaixonado agora por outra pessoa. Eles ainda pensam que ele está vivendo tudo aquilo por Rosalina. E aí ele, né, foge dos amigos e volta à casa dos Capuletos, escala o muro, invade os jardins e ele vai encontrar Julieta no balcão. E a gente tem a cena mais bonita que Shakespeare já escreveu. Para vocês que eu não li todas as peças de Shakespeare, mas sem dúvida, eu acho que desde que eu assisti, meu primeiro contato com Romeo e Julieta foi o filme do Franco Zeffirelli, que é de 1968. Eu lembro que eu era jovenzinha, assim, pequena, criança mesmo. E eu lembro de ver na televisão esse filme
e ficar muito impactada com essa história. Eu acho que o impacto é muito normal para quem conhece essa história pela primeira vez, sem nenhum spoiler, sem nada prévio dela, né? Então eu fiquei muito impactada com essa história e ela nunca saiu de mim, de fato. Romeu e Julieta é uma peça que fica muito bonita quando é encenada. Então, quando a gente tem essa cena belíssima de Romeu e Julieta no balcão, né, de Julieta, que ele a vê lá, ato 2, cena 2, que ele a vê lá no alto do balcão. E a gente tem um dos diálogos mais replicados aí, né, na história, que é quando Julieta, ainda não consciente da presença de Romeu, ali junto perto dela, fala o seguinte: por que há de ser Romeu? Negue o seu pai, recuse-se esse nome, ou, se não quer, jure só que me ama, e eu não serei mais dos Capuletos. É a parte mais bonita que eu acho, é essa. Ela diz: é só seu nome que é meu inimigo, mas você é você, não é Montecchio. O que é Montecchio? Não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Oh, chame-se outra coisa. O que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim Romeu, chamado de outra coisa, continuaria sempre a ser perfeito, com outro nome. Mude o Romeu. E em troca dele, que não é você, me entrego por inteiro. Eles continuam esse diálogo e ele se declara para ela se declara para ele, e ela pede uma jura e ele diz que jura pela lua e ela não, pela lua não, porque a lua é inconstante. Ela tá dizendo assim como você, ela é inconstante mesmo. Né? A lua é inconstante, ela muda todo mês e tal. Não, jure por algo mais sério, né? Não jure nunca, ou se o fizer, jure só por si mesmo, o único Deus de minha idolatria. Aí eu achei que começou a subir a primeira bandeira vermelha aqui. Como assim o único Deus de minha idolatria? E aí, sobre esse assunto, quero trazer para vocês aqui um texto do C.S. Lewis, desse livro Os Quatro Amores. Eu gosto muito de um trechinho aqui desse livro, logo no começo, em que o Lewis diz assim: poderíamos dar aos nossos amores humanos uma aliança incondicional do tipo que devemos somente a Deus. Então, nossos amores se tornariam deuses e, por consequência, demônios. Depois nos destruiriam e também a si mesmos, pois amores naturais que têm a pretensão de se tornar deuses não permanecem como amores. Eles são ainda assim chamados, mas podem se tornar, de fato, formas complicadas de ódio. Então, o que a gente tem aqui? Né? O Lewis falando o seguinte: olha, aquilo que é colocado acima de Deus é um demônio. É algo que vai se transformar num ódio, algo de uma forma complicada. Isso não é mais amor. Isso aí é a nossa primeira reflexão a respeito daquilo que eu perguntei no começo. Será que isso é uma história de amor? Né? Então, olha só a Julieta dizendo que Romeu, o homem que ela acabou de conhecer naquela mesma noite, é o único Deus de sua idolatria. Complicado, né? Mas a gente tem aqui, né, essa grande jura de amor, que termina, então, com um compromisso de casamento. Gente, presta atenção. Eles conheceram naquela noite. O único contato que eles tiveram, além da festa ali, né, aquele diálogo que eles tiveram na festa, é esse aqui do balcão. E eles encerram esse contato dizendo assim: ó, então, se você promete que me ama, você se casa comigo. Ele: caso. Caso sim, me procure amanhã, depois do meu dia, e a gente combina o horário e tal e tal. Então, Romeu vai ao seu grande amigo e confidente, Frei Lourenço, e ele diz o seguinte: Frei, estou apaixonado por outra mulher, quero me casar. E o Frei dá passa um sabão na cara do Romeu, dizendo assim: olha, como é que você estava aqui outro dia chorando lágrimas e lágrimas e lágrimas por causa de Rosalina e agora quer casar com outra pessoa? Como assim? Que loucura é essa, né? O Frei joga diversas verdades na cara do Romeu. Mas aí ele diz assim: olha, mas é Julieta Capuleto. Aí ele:
Capuleto. Só que aí eu dá uma ideia no Frei e eu vou dizer pra vocês o seguinte, esse Frei, ele não é muito bom das ideias não, assim, ele tem umas ideias assim meio de jirico, né? E aí ele diz assim, olha, talvez, né, o fato de vocês serem de famílias inimigas e aí, né, este casamento acontecer, pode ser que então resolva essa intriga aí de gerações entre as famílias. Então, né, talvez eu seja conivente com isso aí e ajude vocês a seguir nesse plano. Então, eles marcam, né, o casamento para o outro dia de manhã. Ele manda um recado pela ama da Julieta, dizendo que ela se apronte para se confessar na cela do Frei Lourenço no outro dia, que então ele iria casá-los, tá? O que vai acontecer, gente, aí é que vai começar essa série de incidentes infelizes que eu comentei com vocês no início. A gente tem o casamento que vai acontecer de fato. Quando o Romeu sai do casamento, ele sai ali da cela do Frei Lourenço, né? Ele diz assim, olha, você é minha esposa, agora a gente vai encontrar um jeito, se é fugir, se é dizer que nós nos casamos, a gente vai encontrar esse jeito, mas agora já está feito, não tem como desfazer o que foi feito. E aí ele encontra Mercúcio, seu grande amigo, numa discussão acalorada com Teobaldo, porque o Teobaldo foi lá atrás de prestar contas por que era que os Montecchio estavam na casa dos Capuletos naquela festa. E aí o Mercúcio, como eu disse para vocês, linguarudo, né, que tem ali um temperamento difícil, vai começar numa briga ali com o Teobaldo. Quando o Romeu chega e vê aquela briga, ele diz assim, gente, não briguem, nós somos todos irmãos. E o Teobaldo, né, também que é outro que não tinha nenhum tipo de controle do seu temperamento, mas em que irmão que nada, você é um crápula, um desgraçado, um miserável. E aí o Mercúrio, o Romeu, faz alguma coisa e eles ficam ali naquela briga, os dois, o tempo todo. Até que por um acidente infeliz, o Teobaldo acerta o Mercúrio e mata. Romeu tenta se colocar no meio deles dois para impedir que eles se matem, então lá com a espada desbanhada, mas justamente porque o Romeu se colocou no meio, o Mercúrio acabou não vendo que a espada do Teobaldo vinha em sua direção e ele morre. O Romeu, ele se enche de uma ira, ele esquece qualquer coisa e ele vai atrás do Teobaldo, que é uma desgraça, porque assim, não tem assim não houve um controle emocional de nenhum desses três aqui, né? Primeiro dos dois que vão começar essa briga e depois do Romeu. Romeu, mais jovem, mais ágil, vai então para cima do Teobaldo e mata o Teobaldo. Então a gente tem aqui dois corpos, Mercúrio e Teobaldo. Quando o Romeu percebe que fez o que fez, ele se desespera e ele dá um grito que eu acho aqui fantástico. Esse grito que ele diz o seguinte: sou um palhaço do destino. Olha só o destino mais uma vez, se colocando aqui como, né, o grande movimentador dessa marionete, que são esses personagens. Quando ele fica tão desesperado, o Benvolio foge com ele, né? Vai embora, então ele vai se esconder lá na cela do Frei Lourenço. E o príncipe chega e vê toda aquela situação, esses dois cadáveres, e um desses cadáveres é da sua família. Então ele pergunta o que foi que aconteceu e quem matou quem aqui. Então ele vai descobrir, né, que Romeu matou Teobaldo. Então, lembrem lá do começo da história. O próximo que entrasse numa briga seria punido com pena de morte. Então, foi decretada contra Romeu essa pena de morte. Só que o Benvolio intervém e diz o seguinte: olha, mas quem começou a briga foi o Teobaldo. O Teobaldo matou o Mercúrio. O Romeu só se defendeu de toda essa ira do Teobaldo contra ele. Então, o príncipe entende a situação e muda a pena do Romeu de morte para o exílio. E o que é interessante, gente, é que para esse povo da Renascença, o exílio era praticamente uma pena de morte, porque o exílio ele vai fazer com que aquela pessoa ela seja uma errante pelo mundo, é como se ele não tivesse mais lugar. A cidade
ela representa muito a sua própria identidade. Então, havia muito da identidade do Romeu ali em Verona. O que hoje em dia a gente pensa assim, ele vai ter que ir para outra cidade, uma cidade vizinha, uma cidade um pouco mais longe, ok. E é isso que, interessantemente, o Frei vai falar para ele. Que pecado mortal é ser ingrato. E aí ele continua o chororô dele, né? Ele diz, tortura, não é piedade, aqui é o céu onde vive Julieta. Olha aqui, mais uma vez, o que o Lewis disse, né? E ele termina dizendo assim, eu vou me matar. O Frei diz o seguinte, presta atenção no que o Frei vai dizer mais uma vez. É um espanto, por minha ordem santa, eu o julgava mais equilibrado. Olha aqui. Matou Teobaldo e agora quer matar-se? Maldiz o nascimento, o céu e a terra, pois esses três se unem em você num só instante. E você quer perdê-los. Rapaz, acorde, Julieta está viva. Ele continua. Por quem você morria ainda agora é sorte. E Teobaldo ia matá-lo. Mas você o matou, também foi sorte. A lei que o ameaçava foi amiga, reduziu-se a exílio, ainda mais sorte. Mas, como a rapariga de maus modos, você faz beiço ante a fortuna e o amor. Olha só. Então, deixe de ser reclamão, seu chorão, seu moleque, seu sei lá o quê, né? O Frei diz assim, olha, tudo aquilo que poderia ter sido contra você, o Teobaldo podia ter te matado, o príncipe podia ter te matado, a Julieta podia ter morrido, mas está tudo dando certo, né? Você que matou o Teobaldo, a pena mudou para banimento, então deixa de ser essa meninazinha chorona, menininha chorona, presta atenção, vai lá para sua mulher, consuma o casamento e vai embora para Mantua, que o resto eu resolvo, tá? Vou falar com o príncipe, vou explicar a situação, vou falar com seus pais, deixa só a poeira baixar, e aí a gente conta que vocês se casaram, e aí pode ser até que você volte em triunfo, feliz da vida, para viver o seu grande amor com Julieta. E o Romeu, né, tá bom. Isso me reconforta e vai embora para Mantua. E aí, gente, quando Julieta descobre que, na verdade, Teobaldo foi morto pelo seu agora marido, ela fica desesperada, porque o que é que vai acontecer, né? Se a briga já era feia, agora ela ficou pior ainda, porque agora Romeu é um assassino de um Capuleto, sangue do seu sangue. Então ela fica desesperada, o pai e a mãe, entendendo que ela está sofrendo por causa da morte do primo, resolve então casá-la com Paris, e ela fica mais desesperada ainda. Ela chora, ela grita, ela esperneia, ela leva uma surra do pai por causa dessa cena toda que ela está causando. E ela vai dizer para a ama o seguinte, e agora, o que é que eu faço? Né? Eu não tenho o que fazer. E aí a ama diz o seguinte, olha, menina, relaxa, aproveita, o Romeu está morto, Paris é um homem bem melhor. E ela fica em choque com aquela possibilidade de assumir uma bigamia. E ela diz assim, de jeito nenhum que eu vou fazer isso que você está propondo, você é louca? Né? E aí ela vai à procura do Frei Lourenço, conta toda a história, e o Frei Lourenço, que também era metido a boticário, vai dizer o seguinte, bom, eu tenho uma ideia, você vai tomar aqui um negocinho que eu vou lhe dar, que vai lhe dar uma morte aparente de pelo menos umas 48 horas. Enquanto isso, eu vou avisar Romeu o que foi que aconteceu. E aí ele volta para lhe buscar e vocês dois fogem. Um dia, quem sabe, vocês voltam para Verona. E Julieta, então, faz o que eles tinham combinado. Ela não conta nem para a ama, até porque a ama agora não é uma boa conselheira para ela. E o que é importante ser observado é que antes disso tudo, né, antes da fuga para Mantua, antes do veneno, que não é veneno, a Julieta e o Romeu consumam o casamento e eles têm uma despedida, a última vez que eles se veem vivos, né, que é muito bonita, e eles tem todo um diálogo sobre o roxinol, a cotovia, né, que não é dia, é a lua e tal, porque depois que eles acordam, né, da sua noite de núpcias, e aí a gente tem que Julieta, que fala o seguinte, meu Deus, só sou vidente para o mal, parece-me que o vejo bem distante, como um morto no fundo de um caixão. São os meus olhos ou você está pálido? E Romeu responde, aos meus queridas, você também está. A dor bebeu o nosso sangue. Adeus. Então, eles não se veem mais depois disso, assim, né? Vivos, pelo menos. É uma cena, quando você sabe o que acontece depois, até é um pouco triste, né?
Ele vai pra Mantua, né, como toda aquela história que eu disse, acontece, ela é forçada a se casar com Paris, não me caso, não vou, lá. E aí, então, Julieta bebe o remedinho do Frei e é dada como morta. Na véspera do seu casamento, né? No outro dia de manhã, ela ia acordar para se casar com Paris, mas, na verdade, ela, então, amanhece morta, né? Entendo aí. Ninguém sabe o que aconteceu, só Frei Lourenço. Então, o que vai acontecer é que acontece todo o ritual fúnebre ali para Julieta, e um dos criados de Romeu, sabendo de tudo aquilo, vai até Mantua e conta para o Romeu que Julieta está morta. Aí você me pergunta, mas cadê a história do Frei que ia lá avisar para o Romeu? Ele tentou, ele mandou um Frei até Mantua que levasse a carta explicando o que aconteceu, só que esse Frei, por um incidente infeliz, ficou preso numa cidade que estava de quarentena por causa da peste. Inclusive, era uma atualidade ali do tempo de Shakespeare, essa peste que vira e mexe, rondava as cidades e fechava cidades. Inclusive, o teatro de Shakespeare passou 2 anos fechados por causa da peste. Então, a gente tem aqui essa atualidade do momento. Então, o Frei fica preso numa quarentena numa cidade por causa da peste. Ele volta para Verona com a carta. Quando o Frei vê o que aconteceu, ele fica meio desesperado e tenta se comunicar com Romeu novamente. Então, ele vai até a cripta lá onde Julieta está enterrada para esperar Romeu, ou então para esperar com que ela acorde. Vamos lá, vamos entender agora o que, é que vai acontecer. Quando o Romeu descobre que Julieta está morta, ele então se desespera, bate na porta de um boticário e pede o seu veneno mais poderoso. Ele quer o veneno mais rápido e mais poderoso. Ele volta para Verona, ele vai à cripta de Julieta. Ele encontra lá, além de um criado Capuleto, o próprio Paris, que foi lá prestar sua homenagem para a então noiva. Quando ele vê o Paris e quando o Paris o vê, eles entram numa briga e Romeu mata o Paris. Então a gente tem mais um cadáver aqui, tá? Levando em consideração o seguinte, a gente já teve Teobaldo e Mercúcio, que foram mortos. Agora a gente vai ter o Paris, 3 cadáveres, tá? Então vamos contabilizar aí o número de mortos que a gente vai ter ao final dessa história. Quando Romeu entra na cripta, que ele vê Julieta morta, ele tem lá a sua despedida de Julieta, né? Ele fala palavras muito bonitas, inclusive. Meu amor, minha esposa, a morte que sugou-lhe o mel dos lábios ainda não conquistou sua beleza, não triunfou. A flâmula do belo ainda é rubra em seus lábios e seu rosto, e a morte branca não tremula neles. Se despede delas, olhos, um olhar, braços, o último abraço, e voz, ó lábios, portal do alento selai com este beijo, o pacto eterno com a morte insaciável. Então ele a beija e toma o veneno. O que acontece em seguida? Julieta acorda. Quando ela vê, né, o seu marido morto, quando ela vê Paris morto, Julieta fica em pânico. O Frei vem ao encontro dela junto com o criado do Romeu, explica o que aconteceu, diz que ele não recebeu a carta a tempo, né, que infelizmente essa fatalidade horrível aconteceu, mas que ele vai ajudá-la a fugir, ela pode ir para um convento, para alguma coisa assim, para que ela não tenha ali um destino fatal que a espera. E a Julieta diz que não. Né? Enquanto isso, a gente tem aí os soldados do príncipe chegando, porque houve uma briga ali, dos Capuletos que estavam vigiando o túmulo foram avisar, né, que Romeu tinha aparecido, e aí vem aí os soldados, vem os Capuletos, vem os Montec, tá vindo a cavalaria toda, e aí Julieta sabe que não tem pouco tempo, o Frei foge, né, para que aquela situação não piora, e ele deixa ela lá, como eu disse para vocês, ele não tem as melhores ideias. E aí ela então pega a adaga de Romeu e ela vai então falar 13 versos aqui em homenagem aos seus 13 anos de vida, que é interessante que é uma pequena correspondência desses últimos versos de Julieta. Eu não vou ler os 13 para vocês, mas eu vou ler o final, né? Ela vai pegar a adaga, ela vai entender que Romeu se matou com um veneno, ela vai ver se ainda tem um pouquinho de veneno ali para que ela beba, e ela diz, nem sequer uma gotinha para eu segui-lo, vou beijar-lhe os lábios, talvez que neles reste algum veneno que me restaura a antiga morte. E ela o beija e não tem, né, veneno, então, né,
o que me resta é pegar a sua lâmina, e ela fala: a lâmina feliz enferruja em meu peito para que eu morra. E ela então se apunhala e cai sobre Romeu. Aí, na hora, chegam todos os guardas, chegam o príncipe, volta o Frei, escoltado pelos guardas, e aí, então, diante de toda a família Montecchio e Capuleto, e a gente descobre que a mãe do Romeu também morreu, porque ela ficou tão triste com o banimento, o exílio do filho, que ela não aguentou e morreu. Então, vamos lá, contar quantos mortos a gente tem aqui até agora. A gente tem Teobaldo, Mercúcio, Paris, Romeu, Julieta e a mãe do Romeu. 6 mortos. Estou esquecendo de alguém? Não, acho que são 6 mortos. Quando acontece esse encontro das famílias ali diante daqueles cadáveres, então o Frei explica tudo o que aconteceu. E aí o príncipe, né, fala o seguinte: olha só o que o ódio de vocês ocasionou. Olha só que tristeza. Seus filhos únicos, a família de vocês vai acabar aqui com esses mortos, porque vocês não têm filhos. É uma grande, grande tristeza. E aí eles fazem as pazes ali e resolvem construir uma estátua de ouro em homenagem a este casal. E assim encerra a nossa peça, né? Com o dia surgindo diante dessa infelicidade toda, dessa tristeza, desses 2 cadáveres. Uma coisa a se ressaltar a respeito dessa história, e eu vou levar essa reflexão mais uma vez: será que isso era amor de verdade? Os 2 mal se conheceram, eles tiveram pouquíssimos momentos juntos, houve uma grande atração entre eles, mas Julieta não conhecia, ela não sabia o que era o amor. E o Romeu era esse homem instável que jurava amor para todas. Então a gente não sabe quem é Romeu de verdade, a gente não sabe se esse amor é verdadeiro. Ele foi vítima, assim como Julieta, de uma fatalidade. Então a gente fica aí pensando o que era que poderia ter sido feito de diferente. Se essas variáveis mudassem, será que se transformaria em amor? E aí a gente tem uma reflexão a respeito do próprio Shakespeare aqui, que não tem histórias de amor concretas entre seus personagens. A gente tem sempre histórias de amor controversas entre seus personagens. A gente tem aqui uma série de casais que têm ambições, egos, desejo de poder, amarguras, etc, etc. Quando se unem, a gente tem talvez o casal mais amoroso que a gente tenha nas histórias de Shakespeare seja dos Macbeth, e que são 2 grandes vilões. Então a gente tem aqui essa reflexão de que o próprio Shakespeare não tinha essa coisa de ter uma história de amor entre seus casais. E outra coisa que é interessante a gente refletir é que a tragédia Shakespeare, os personagens trágicos de Shakespeare, eles não aprendem nada. Eles não aprendem, né? Então, assim, a gente tem aqui uma história que prova isso pra gente, né? Romeu não aprendeu nada com as coisas, ele foi levado pela sua impulsividade. Então, a gente tem esse desfecho trágico, triste, mas de uma história belíssima. Mais uma vez dizendo, não é a melhor história de Shakespeare, mas é uma das mais bonitas, das mais aclamadas, das mais conhecidas, que conversa com a gente ainda nos dias de hoje, 400 anos depois de sua escrita. São os versos mais bonitos que nós temos de Shakespeare, com certeza, opinião minha, e que, com certeza, merecem e valem a pena ser lidos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de livros e de leitura. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e até a próxima.